Bem-vindos à iniciativa Como Vivi e Senti o 25 de Abril de 1974. Há 47 anos, na madrugada de 25 de Abril de 1974, militares de vários ramos das Forças Armadas ocuparam pontos estratégicos de Lisboa e derrubaram a ditadura do Estado Novo implantada em 1926. Portugal vivia assim um momento histórico. Para este programa, sobre este 47º aniversário da Revolução dos Escravos, temos vários convidados que vamos começar por apresentar. O Presidente da Assembleia Municipal de Felgueiras, Professor José Campos, a doutora Ana Medeiros, vereadora com o apoio da Cultura e da Educação na Câmara Municipal, Artur Barros, deputado na Assembleia Constituinte, Emília Vasconcelos, professora aposentada, Luísa Taveira, uma retornada de Angola, como se costuma dizer, Olga Carneiro Pinto, filha do empresário Carlos Luís Carneiro Pinto, Agostinho Val Ferreira, foi militar, ou era militar, quando se deu o 25 de Abril de 1964, é professor de profissão, e ainda Carlos Pereira, era operário fabril à data da Revolução, hoje é delegado sindical. Todos, obrigado por estarem presentes neste programa que estamos a realizar desde o Salão Nobre do edifício da Câmara Municipal. Doutora Ana Medeiros, pedia que tirasse a máscara e que nos desse o seu depoimento sobre, no fundo, aquilo que é a sua opinião sobre o 25 de Abril. Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer a todos os nossos convidados para fazermos este programa comemorativo dos 47 anos do 25 de Abril, uma data que certamente muito nos diz a todos, pelo caráter histórico e pelo peso no desenvolvimento económico e social do nosso país. Acho que os portugueses foram e continuam a ser homens de luta, homens de guerra e grandes defensores de causas que revelam os interesses de todo um povo. Ora, eu tenho 43 anos e, portanto, não vivi na primeira pessoa a data do 25 de Abril de 1974 e, portanto, não poderia nunca deixar aqui o meu testemunho desse tão importante dia na história de Portugal. De qualquer das formas, eu penso que há aqui alguns indicadores e foi por aí que desenvolvi a minha abordagem de desenvolvimento económico e social que faz sentido que façamos uma reflexão e que façamos uma reflexão sobre a evolução do que era, por exemplo, em 1970, o nosso país ao nível da educação, da saúde e da habitação, que são 3 pilares fundamentais de desenvolvimento de qualquer sociedade, e do que são atualmente esses mesmos indicadores para que possamos ter uma evolução. Eu fui buscar alguns dados à Pordata, que é uma fonte fidedigna e oficial, e, portanto, penso que podemos aqui tirar algumas conclusões, até comparativamente com alguns países da Europa que têm Estados democráticos mais antigos que o nosso, e penso que isso também será um dos fatores determinantes para o maior ou menor estado de desenvolvimento dos países da Europa. Portanto, começando aqui por indicar algumas curiosidades, ao nível da saúde, por exemplo, em 1970 haviam 94 médicos por 100 mil habitantes. Hoje temos cerca de 500 médicos por 100 mil habitantes. Os partos em estabelecimentos de saúde eram 37,5%, hoje são 99%. A taxa de mortalidade infantil caiu dos 77,5%, bem longe dos 25,5% que existiam na Europa, para os cerca de 3,4 mil, abaixo dos 3,9% da Europa. Em termos de saúde, quase todos os dados transportam Portugal do terceiro mundo para o primeiro mundo em cerca de 2 décadas apenas. Portanto, nós temos uma democracia que é uma jovem e, portanto, temos uma evolução absolutamente notável. Portugal manteve em 2017 o 14º lugar no ranking que avalia os serviços de saúde europeus. A classificação que os serviços de saúde portugueses obtiveram permitiu-lhe ficar à frente do Reino Unido em 15º e Espanha 18º, Itália 21º e Irlanda 24º. Portanto, ao nível da saúde, eu penso que os avanços
que a democracia trouxe para o nosso país foram notáveis e penso que de facto a liberdade trouxe também grandes mais-valias. Ao nível da educação, em 1970 havia um pouco mais de 15 mil crianças no ensino pré-escolar. Rondam hoje os 300 mil. E temos aqui presentes alguns oradores que vão pertencem ao ensino e certamente poderão dar-nos informações mais precisas acerca desta matéria. Em 1970 a taxa real de escolarização era de 2,4% no pré-escolar. Em 2019 era 92,2%. Em 84,3% do primeiro ciclo e em 2019 eram 95,7%. 22,2% no segundo ciclo e em 2019 89,1%. 14,4% no terceiro ciclo e em 2019 89,1%. 3,8% no ensino secundário e em 2019 81,5%. Portanto, a alfabetização cresceu significativamente também no desenvolvimento do Estado Democrático e, como todos nós sabemos, um país é tão mais desenvolvido económica e socialmente quanto maior for a taxa de educação e de alfabetização de um povo. Quanto mais culto, quanto mais educado, quanto maior for o nível de escolaridade, menores serão os problemas sociais e económicos de um país. Havia pouco mais de 50 mil professores, enquanto hoje existem mais de 150 mil. Em 1970, 25,7% da população era analfabeta. Em apenas 10 anos, após o 25 de Abril, já tínhamos um reduzido nível de analfabetismo que rondava os 18,6% e hoje andará na ordem dos 5%, ainda assim muito acima daquilo que nós gostaríamos. Apesar do enorme crescimento e desenvolvimento ao nível da educação, pelo facto de Portugal ter vivido uma ditadura durante 40 anos no século passado, regime conhecido por não apostar na educação, Portugal encontrava-se um pouco aquém dos indicadores do ensino secundário e superior. Em Portugal, apenas 52% da população concluiu o ensino secundário e o superior, até 2019, encontra-se em cerca de 26 pontos percentuais abaixo da União Europeia, que está na ordem dos 78%. No entanto, se olharmos para outros países que tiveram ditaduras fascistas durante o século XX, como Espanha e Itália, constatamos que também estão na cauda da União Europeia, no que diz respeito ao nível educacional das suas populações. O maior ou menor nível de educação tem influência direta sobre o crescimento económico, a produtividade e os níveis salariais, a abstenção eleitoral, a literacia digital e a literacia financeira. Ora, se nós estamos numa era em que muito se fala acerca da indústria 4.0, se nós temos um baixo nível de literacia, nomeadamente literacia digital, vamos ter certamente algumas dificuldades no progresso do desenvolvimento económico e ao nível da indústria também. E vamos ter que acompanhar este comboio, certamente com uma grande aposta e com fortes investimentos ao nível da educação. De resto, o que esta Câmara tem vindo a fazer no Conselho, aliás, como ontem foi noticiado, temos vindo a apostar significativamente os reforços da ação social escolar e os apoios ao nível da educação. Na habitação, aqui na nossa conversa próloga, antes do início deste programa, conversávamos que alguns dos oradores faziam os seus trabalhos à luz de candeias, nas casas onde não existia ainda eletricidade, portanto alguma precariedade na habitação, era uma realidade. A este nível deve sublinhar-se o desenvolvimento da eletricidade nos alojamentos e a água canalizada, que também foi uma novidade trazida pela liberdade e pelo 25 de Abril. O crescimento económico puro e duro, a evolução do PIB per capita, do rendimento e da remuneração dos trabalhadores, a diferença é abismal, quando comparado entre 1974 e os dias de hoje. Portanto, deixando estes dados para reflexão, apenas completando que os custos com a habitação em Portugal, quando comparados com a média dos restantes países europeus, era 5,9% versus 9%. Eu, como disse, não tinha uma história para contar na primeira pessoa acerca do 25 de Abril de 1974, mas tenho uma palavra de gratidão profunda
a deixar a todos os que lutaram pelo 25 de Abril e a vocês que estão cá nesta mesa redonda, que não é redonda, mas é esse o seu propósito, e que fizeram de Portugal um país melhor e um país mais desenvolvido, e que certamente as gerações futuras, à qual eu pertenço, temos a obrigação de fazer, no mínimo, pelo menos tanto quanto os lutadores de Abril fizeram pelo nosso país. Muito obrigada, espero ter lançado aqui alguns dados de reflexão que possam servir estes minutos de conversa que vamos ter hoje, nesta data comemorativa de 47 anos do 25 de Abril em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Medeiros, obrigado pelo seu testemunho. Ao contrário da senhora vereadora, temos connosco o Sr. Artur Barros, que fez parte da Assembleia Constituinte, daquela que redigiu e aprovou a Constituição que ainda hoje temos, que é considerada por muitos das mais democráticas da Europa, uma Constituição que já teve algumas revisões, mas poucas. Eu perguntava-lhe, Sr. Artur Barros, e agradecendo-lhe também a sua presença aqui, como é que foi viver esses tempos, 1975, 76, aquele período quente do pós-25 de Abril, na Assembleia da República, claro. Bom dia. Eu peço desculpa, é provável que enquanto estiver a falar me emocione um bocado, porque de facto este é um tema que me mexe muito cá dentro. O 25 de Abril foi um daqueles dias em que eu me recordo de ter chorado, dos poucos dias em que me recordo de ter chorado na minha vida. E chorei precisamente porque acho que, tal como a maior parte dos portugueses, estava à espera daquele dia há muito, muito tempo. Naquela manhã, quando cheguei ao meu local de trabalho e recebi a notícia de que havia qualquer coisa em movimento em Lisboa, foi de facto um momento incrível, que eu penso que valeu a pena, e que valeu a pena viver a minha vida só por causa desse dia. Tive a oportunidade depois de ser convidado para integrar uma lista de candidatos a deputados. Fui deputado da Assembleia Constituinte, tive a honra de, no dia 2 de abril de 1976, participar na assinatura e na aprovação da Constituição da República Portuguesa, o que foi para mim e é hoje uma das maiores honras que tive. Recebi mais tarde, como todos aqueles que participaram na Assembleia Constituinte, o título de deputado honorário da Assembleia da República, que vai morrer comigo e que me enche de satisfação e que acaba por justificar, de facto, a vida que tenho e que tenho a felicidade de ter. Aquele dia mostrou-me que valia a pena lutar pela democracia, lutar pela liberdade e continuar a trabalhar por este país que sofria há muito tempo. Porque no final desse dia, quando se votou, o meu voto valeu tanto como o de pessoas que eram extremamente conhecidas por todo o mundo, como Mário Soares, como Sá Carneiro, como Freitas do Amaral e outros. E valeu tanto o meu voto como o deles. E valeu tanto a minha assinatura como a deles, que continua lá, ao lado das assinaturas deles, naquela que é a lei mais importante deste país. Mais tarde, e como resultado de todo esse processo, do 25 de Abril, de 74, do 25 de Abril de 75, com as primeiras eleições, e do 2 de Abril de 76, com a aprovação e a assinatura da Constituição, tive a oportunidade de participar noutras ações importantes, na minha opinião, também, como foi a criação do movimento Carta Aberta, que depois deu origem ao GT, e mais tarde, já localmente, ter sido vereador nesta Câmara durante 6 anos. Fui o primeiro vereador permanente, tive a oportunidade de verificar as carências que havia em Felgueiras. Como há bocadinho estávamos aqui a falar,
Lembro-me perfeitamente que havia 2 freguesias, por exemplo, onde não havia um palmo de alcatrão. Lembro-me que havia freguesias onde poucas casas tinham eletricidade, e tive a oportunidade, juntamente com outras pessoas muito mais valiosas do que eu, seguramente, no caso do Dr. Machado Matos, o ilustre presidente, e Júlio Faria, por exemplo, participar num trabalho que levou este Conselho, na minha opinião, ao caminho do progresso, àquilo que hoje começamos a ver e já com resultados muito, muito evidentes. Eu acho que o 25 de Abril nos deu tudo isso. A Sra. Vereadora já referiu uma série de aspectos do progresso que este país registrou. E localmente acho que sabemos perfeitamente, cada um de nós sente, embora eu já não esteja a viver cá em Felgueiras, mas cada um sente perfeitamente o que foi essa evolução, e acho que, a par disso, há ainda um outro valor que vale a pena registrar, que é o valor da liberdade. Eu acho que o 25 de Abril nos trouxe o direito de sermos aquilo que somos, aquilo que queremos ser e aquilo para o qual temos capacidade de ser, o que não existia antes dessa data. No fundo, são os 2 valores que eu guardo e que eu procurei sempre incutir aos meus filhos, inclusivamente. São os valores da democracia, da liberdade e, com eles, o respeito pelos outros, pela comunidade e por tudo aquilo que são, no fundo, os valores da humanidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Artur Barros. Seguimos então neste programa com o depoimento da professora Emília Vasconcelos, que é quem cumprimento e agradeço a presença. Não é natural de Felgueiras, mas reside em Felgueiras há muitos anos, é natural de Matosinhos, é professora aposentada, concluiu a escolaridade no Liceu Carolina Miquelis, no Porto, tem o curso de Magistério Primário, a licenciatura em Ensino Especial no Politécnico do Porto, também uma licenciatura em Belas Artes, uma licenciatura em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, tem um mestrado em História Medieval pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, também um mestrado em História da Arte pela mesma Universidade, foi professora do ensino primário, ensino especial e ensino secundário. O que nós pretendíamos saber de si é o que é que o 25 de Abril mudou na vida das mulheres. Eu vou falar como mulher e professora. Como mulher, eu posso dizer que o meu nascimento foi muito triste, na medida em que, sendo de uma família mais ou menos, o meu pai não aceitou o meu nascimento pelo facto de eu ser uma rapariga. E, portanto, isso foi uma coisa que só mais tarde a minha mãe me disse, mas que me fez realçar o que era ser mulher naqueles tempos. Tanto meu pai achou que eu era um bocado rebelde, pôs-me num colégio infantil, pagava naquele tempo 60 escudos, o que era um balúrdio, mas era só para que eu deixasse de ser a menina rebelde que ele achava, porque entendia-se que as meninas deviam ser caladinhas, silenciosas, humildes, escondidas, mas eu não, fui sempre um bocado assim, espingardeira, como se costuma dizer. Portanto, quando fui para o liceu, naquela altura os liceus eram ou femininos ou masculinos. Os femininos só tinham meninas, só tinham professoras e só tinham contínuas. Nos liceus masculinos já podiam entrar as professoras, já podiam entrar as contínuas e, portanto, era uma diferença. A diferença também era quando saíamos do liceu, tínhamos uma polícia à frente que não deixava que os rapazes se aproximassem das meninas. Portanto, éramos sempre assim um bocado, não digo segregadas, mas indiretamente protegidas, porque às vezes quando se vêem agora tantas coisas, ou se ouvem de violações, de falta de respeito para com as alunas, eu acho que era uma maneira até de nos proteger. Mais tarde tirei o curso, mais tarde quando acabei o 7º ano, que era quando era a escolaridade obrigatória dos liceus, disse ao meu pai perguntou, o que é que queres ser? E eu disse, quero ir para Belas Artes.
Ele olhou para mim e disse: Belas Artes, queres ir para a pouca vergonha, mas não vais. E, portanto, vais tirar um curso decente. E tirei o curso de professora primária, porque ele entendia que as professoras só lidavam com criancinhas e só lidavam com mulheres e, portanto, era a maneira de me proteger. Nessa altura, quando eu vim exercer, a minha primeira escola foi em Airães Felgueiras e a delegação escolar era ali onde está agora aquela escola que era de Conde Ferreira, e eu, muito naturalmente, fui comprar um jornal ali a um café do Albano, não sei se é aquele café que está ali à frente, e as minhas colegas de Felgueiras disseram: tu fostes comprar um jornal, ali só podem entrar homens, não se pode escolher o jornal. Pronto, sabia, pronto, na minha terra, normalmente lê esse jornal. Fui para Airães e fui à missa, que era uma pessoa católica, e fui sempre educada com freiras, e via que os homens estavam todos à frente e as mulheres atrás. Na igreja não havia assentos para as mulheres, nem para os homens, elas sentavam-se no chão, e os homens saíam por uma porta e as mulheres saíam por uma porta. Aquilo também me meteu muita confusão, como é que há uma discriminação entre mulheres e homens. Depois havia outra coisa: quando uma mulher morria eram duas badaladas, mas se morresse um homem eram 3. Não sei qual era o sentido, se era de valor, se era de alegria, não faço discernir dessas coisas. Mais tarde realizei o previsto que o meu pai sempre me denominou de rebelde, foi tirar as Belas Artes. Já era professora, tirei as Belas Artes, na escola que na altura era a Escola Superior de Belas Artes, e quando eu saí já era a Faculdade de Belas Artes, e então tinha lá uma colega que era a Armanda Passos, a grande pintora, e tínhamos como um dos mestres, que era o grande pintor Júlio Rezende, que já faleceu. E, portanto, na escola havia uma grande rivalidade entre raparigas e os rapazes. Na altura também lá estavam os alunos de arquitetura. Estávamos todas a falar e tal. Chegou o mestre e disse: é sempre mulheres, é sempre barulho, sempre regateirices e tal. Se vocês fossem para casa pontear meias e lavar a louça, era o que vocês faziam muito bem. A minha colega, que é uma transmontana, que ainda é viva, disse: pois, olha, mestre, vai ficar a saber que a partir de agora eu vou encher este mundo de mulher com as minhas pinturas. Portanto, as pinturas da Armanda Passos são todas mulheres fortes, com os pés bem assentes na terra e com uma cabeça sempre bem dirigida num certo ideal. Portanto, foi assim este movimento de uma guerra de homens e de mulheres, não diretamente com homens nem com mulheres, mas com a mentalidade de que as mulheres teriam sempre um lugar mais inferior. E então, eu lembro-me que quando os estrangeiros vinham a Portugal, achavam que a mulher portuguesa era maltratada, era subjugada, era inferiorizada, era agredida, e até consideravam que ela era uma mula de trabalho. E então eles diziam: estas mulheres portuguesas bem mereciam outros homens. Portanto, os homens que me desculpem, espero que sejam mais simpáticos agora para com as mulheres. E, portanto, foi sempre uma vida. Eu lembro-me, por exemplo, da Flor Bela Espanca, que, muito revoltada, dizia sempre: o casamento é qualquer coisa de brutal, a posse de uma mulher é qualquer coisa de brutal. Hei de lutar sempre, sempre, sempre contra isso. Portanto, foi sempre também muito apelidada de uma mulher corrupta, uma mulher que recusaram pôr durante 20 e tal anos uma estátua dela, porque tinha sido uma mulher que tinha vários homens. Pronto, mas eu acho que uma vez fui defender uma colega minha que ilustrou um livro para a Câmara de Matosinhos, e estávamos lá e falámos da Flor Bela Espanca, até porque a biblioteca chama Flor Bela Espanca, e o senhor, muito emproado, levantou-se e disse: não sei porque estão aqui a elogiar esta mulher que fugia para a praia de noite, que fazia isto e acontecia. E eu, rebelde como sempre, levantei-me e disse: e o senhor já alguma vez se insurgiu contra as estátuas e as memórias de homens que desvalorizaram a mulher, desvalorizaram a família, apenas pelos seus ideais e pelos seus interesses? O senhor ficou a olhar para mim, porque não estava a contar com nenhuma rebelde à frente dele, mas eu disse isso. Aqui, contra o que a doutora Ana Medeiros disse:
Olha, eu sou do tempo antes do 25 de Abril e, portanto, quando no meu tempo, já estavam construídas centenas e centenas de escolas dos planos centenários. Foi nessa altura que foram construídos os primeiros liceus femininos, porque os masculinos já existiam. E quando foram pensaram criar os primeiros liceus femininos, disseram que realmente as mulheres estariam vocacionadas para apenas manualidades ou para a ordem doméstica, tirariam qualquer estudo se eventualmente tivessem de ajudar o marido nos seus serviços, e que os rapazes seriam os futuros chefes de família e, portanto, estariam destinados às iniciativas mais elaboradas, mais importantes. E, portanto, foi assim sempre uma vida de luta entre homens e mulheres. Mas uma das argumentações era que realmente a cabeça das mulheres era mais pequenina do que a dos homens. E esqueceram-se que era pequenina, mas era concentrada. E, portanto, como era concentrada, tinha mais circunvalações. Portanto, está provado cientificamente que, à medida que o cérebro vai enriquecendo, vai-se concentrando. Portanto, ter um cérebro muito grande quer dizer que tem uma massa compacta que apenas não tem absolutamente nada. E eu queria lembrar-me que a mulher nunca podia assumir-se como escritora, como pintora, como escultora, até porque na faculdade não admitiam escultoras nem arquitetas, porque isso era um trabalho de homem. E o nosso problema é que chegávamos ali ao 3º ano e tínhamos de mais 2 anos, porque eram 5 anos para acabar o curso, mas só ia quem tivesse mais que 14. Acontecia que as mulheres nunca tinham 14, tinham sempre 13 e nunca acabavam o curso. Aconteceu com muitas mulheres depois, para atingir a reforma com o 10º escalão, iam acabar os 2 anos já de idade para poder atingir os seus objetivos. E havia outra coisa. Então as mulheres, o Einstein, que é um grande cientista, a mulher era química e era ela que fazia quase tudo, não é? O Rodin, que era um grande escultor, mas tinha a Camila, que fazia quase tudo. Tínhamos o Almada Negreiros, que tinha uma mulher, que era a Sara Afonso, que era uma grande pintora, estudou na Academia de Lisboa, estudou em Paris, mas os desenhos só são da Almada Negreiros. Muitos como de características femininas, mera coincidência. E que estamos a falar em ideias políticas. O Marx, por exemplo, o homem do capitalismo, teve uma grande mulher que o ajudou, que foi a sua Jenny. E mais ainda o nosso Camilo Castelo Branco, que nos últimos anos estava cego, quase que não fazia nada, nem falava com ninguém, e quem continuou a obra dele foi a Ana Plácido, depois foi, até porque se notou uma certa diferença de escrita, mas não, ele estava a evoluir no conhecimento, então já era mais naturalista, estas coisas todas. E outra coisa que eu gostava de falar, porque é o problema da nossa Carolina Beatriz, que foi uma mulher que foi cirurgiã, foi uma mulher depois da República, porque também ninguém fala como é que estava a República, como é que a República deixou este país, e então veio uma lei de que realmente entusiasmaram-nos que as mulheres podiam votar. E ela então foi votar. Foi votar porque tinha de ser quem fosse chefe de família e soubesse ler e escrever. Ora, ela era chefe de família porque era viúva. Era viúva, sabia ler e escrever, mas chegou para a mesa de voto e não a deixaram votar. Não, a senhora. Mas então, eu estou a seguir, isto é saber ler e escrever, isto é chefe de família, mas tem de ser homem. Portanto, aquilo por acaso teve muita sorte, porque ela era amiga da Ana Osório. Ana Osório, o pai era juiz, foi ele que fez o julgamento e ela acabou por votar. Mas no dia seguinte foi alterada a lei. Saber e escrever, mas que seja homem. E, portanto, os homens dominaram, e ainda dominam, neste país. E eu, às vezes, quando andava nas minhas pesquisas, ia às juntas e ver censos, estamos agora nesta época dos censos, e havia sempre homens e fêmeas. Era engraçado. Homens e fêmeas. Portanto, as fêmeas não tinham o estatuto de mulher. E até porque as mulheres só passaram a ter alma depois do Concílio de Trento, de 1545 a 1563, porque até ali nem tinham alma. Portanto, já foi um grande avanço no século XVI. Eu lembro também, e acho engraçado, que a feitoria inglesa, os ingleses que dominaram muito o nosso Porto, nós falamos mal deles, mas se não fossem eles, a nossa cidade não seria
a cidade que é, nem teria o prestígio que tinha, mas, e então a feitoria só admitiam homens nas suas, como tesoureiros, como presidentes, e as mulheres, mesmo quando iam acompanhar os seus maridos, iam para uma sala à parte. Há um ano e tal, fui visitar a feitoria inglesa, e então a direção é quase de mulheres, porque são as mulheres que, com uma ferreirinha, estão a tomar conta das grandes quintas do Douro e são enólogas e têm todos os seus prestígios como mulheres. Portanto, eu estou aqui como mulher. E até queria lembrar este problema das praxes, que as praxes foram feitas para humilhar as mulheres. Era uma maneira, tu estás aqui, mas tens de sofrer isto, sofrer aquilo. Elas sofriam porque entendiam que era a única maneira de poder ter acesso à universidade e aos estudos. E, portanto, uma coisa que ainda me está aqui muito na alma é as ordenações das mulheres na igreja. Porque, enfim, somos o tal cérebro pequenino, mas aqueles que ainda não viram que é concentrado. E, portanto, as mulheres são válidas para limpar, para assear, para esfregar, para fazer de comer, para tratar deles e outras coisas assim. Portanto, eu defendo uma vida como mulher, que sempre me impus contra tempestades, contra humilhações, contra tudo. Eu cheguei a ter alturas em que, uma vez fui para a biblioteca, fazer uma pesquisa, sentei-me numa mesa onde só estavam homens a ler o jornal, eu sentei-me e o senhor que estava ao meu lado olhou para mim, fez assim, como quem? E saiu da minha beira, saiu. Portanto, e nos autocarros, às vezes nós íamos entrar e ele, anda depressa, mexe-te, anda depressa. Portanto, as mulheres realmente mereciam, portuguesas mereciam outros homens e ser tratados de outra maneira. Eu sei que na relação de sexo também era a mesma coisa, não é? A mulher tinha de ser fraca e passiva e o homem tinha de ser forte e ativo. E ela tinha de se manter silenciosa em cruz, como as mulheres de Bragança, não é? E, portanto, até no sexo, o homem impunha a sua superioridade. Porque se ela mostrasse qualquer requinte de qualquer sentimento, ela tinha de se confessar, porque onde é que ela foi aprender isso, não é? Vamos ter atenção a isso. Portanto, as mulheres incomodam na sua luta pela liberdade e sobrevivência. Mas vamos continuar. E o futuro será mais feminino se o mérito passar a prevalecer sobre os direitos adquiridos. Viva o 25 de Abril, vivam as mulheres. Eu tenho muita confiança nela e temos de investir muito nela, não com aulas de sexualidade, com a nossa generosidade, com a nossa humanidade, com a nossa delicadeza. E, portanto, viva Portugal. Muito obrigado, Sra. Professora, pelo seu testemunho. Temos também connosco o professor Agostinho Val Ferreira. Ele nasceu em dezembro de 1952, natural de Figueiró, Santa Cristina, portanto, Amarante. É licenciado em Humanidades pela Universidade Católica de Braga e, em janeiro de 74, iniciou o serviço militar. Esteve, de resto, em janeiro de 1975 em Timor, partiu para Timor para ajudar na descolonização. Eu pergunto-lhe, Sr. Professor, muito obrigado por estar cá connosco, como era ser militar nesse período de 74, 75 e a experiência que teve em Timor? Muito boa tarde, obrigado pelo convite. É com todo o prazer que estou aqui a dar o meu testemunho da grande data. Direi mesmo que foi talvez, até então, a maior alegria da minha vida quando soube que a Revolução iria para a frente. Evidente que no dia 25 de abril de 1974, quando nos dirigimos à parada, vimos, eu nessa altura estava a frequentar o curso de cadetes da Escola Prática de Infantaria em Mafra, e vimos os canhões todos virados cá para fora. E rumores de que mais uma revolução estaria em marcha. E nós ainda tínhamos bem presente, há um mês e qualquer coisa antes, sob a intentona das Caldas, que infelizmente saiu frustrada. Mas nós vivemos esse dia com uma expectativa muito grande, sempre com os transistores nos ouvidos e olhos na televisão a ouvir os comunicados do movimento das Forças Armadas
para ver até que ponto essa revolução teria sucesso ou não. Ao outro dia, nós na altura ainda não, estávamos a tirar o curso de oficiais milicianos, ainda não tínhamos o curso, portanto foi-nos sugerido, o pedido, se queríamos ir com voluntários substituir os militares que tinham ido na noite anterior e já tinham tido uma noite completamente em branco e estavam exaustos, e nós, não houve um único militar da minha companhia que não se oferecesse para ir render os colegas em Lisboa. Foi de facto uma... Eu acho que é indescritível. Vocês devem ter bem presente as imagens que, entretanto, as televisões mostraram, inclusivamente aquele filme sobre a Revolução de Abril, e retrata exatamente aquilo que eu vivi nessa altura. E, ainda mais, nós, quando tínhamos, na minha juventude, 16, 17 anos, vivíamos já sob o espectro da guerra. Nós, de noite, sonhávamos, tínhamos pesadelos com a guerra. Eu tinha 2 irmãos que estavam na Guiné, nessa altura. E na Guiné, como sabem, as coisas estavam muito más. Inclusive, tive um irmão que foi ferido e, por muita sorte, é que escapou à morte. E então, quando começou a perspectivar-se a não ida de mais soldados para a guerra, porque o slogan era nem mais um soldado, nem mais um marinheiro para a guerra. Para nós foi uma alegria, ninguém imagina. E ver a alegria do povo estampada nas ruas, o povo a tirar com cravos, com maços de cigarro, que eu na altura infelizmente fumava. Portanto, vivi ali 2 dias em Lisboa indescritíveis. Seguidamente, em janeiro de 1975, fui mobilizado para Timor. Mas nessa altura sabia que não havia guerra. Aliás, em Timor nunca houve propriamente guerra. Era para ajudar na descolonização. Fui eleito pelos soldados. Eu estive em 2 terras, que era Ermera e Malbice, distavam cerca de 90 km do centro de Dil, da capital. Já agora, aproveito, como já um bocado disse, que a única estrada de Alcatrão que existia em Timor era do aeródromo, porque nem aeroporto tinha um aeroporto feito assim às 3 pancadas em Baucau, e do resto era tudo picadas, era tudo, e lá fui eu numa berlia para Malbice e para Ermera. Depois eu fui representante do movimento das Forças Armadas em Dil. Todos os meses nos reuníamos para fazermos o ponto da situação sobre a descolonização. Em agosto de 1975, tive a sorte de poder ter vindo cá passar férias, e passado 2 dias deu-se a tal invasão da Indonésia por Timor, em Timor, e eu, felizmente, como estava cá, não fui abrangido, embora os meus colegas ficassem todos presos durante 1 mês. E eu tive a sorte de, depois, em setembro desse mesmo ano, me darem a tropa por concluída. E, resumidamente, é esse o testemunho que eu tenho sobre o 25 de Abril. O resto, já a ser vereadora, a ser professora, já elencaram as transformações que existiram com o 25 de Abril. Muito bem, prosseguimos agora com uma outra convidada, a professora Luísa Taveira. É professora do 1º ciclo de ensino básico, aposentada, tem também colaboração publicada na comunicação social, nomeadamente poesia, é também professora de História na Universidade Sénior e do Autodidata, e é, portanto, elemento também do Rotary Club de Felgueiras e através de sócia honorária, a quem agradeço também a presença. Curiosamente, a professora Luísa Taveira regressou da África após, naturalmente, o 25 de Abril. Como é que foi essa experiência, professora? Bem, a minha experiência, precisamente sobre o 25 de Abril, é uma experiência de quê? De dúvida, de incerteza, de medo, porque, como sabem, em Angola ainda não tínhamos televisão.
Nós soubemos da notícia através de emissoras estrangeiras. E depois surgiu... Logicamente, nós queríamos a independência, porque nós lá não éramos nada. Nem éramos imigrantes, nem éramos residentes, nem éramos imigrantes, nem éramos residentes, porque se nós queríamos vir à chamada metrópole, tínhamos que pedir autorização. Se tínhamos alguém em Portugal que precisasse da nossa ajuda, nós não podíamos mandar dinheiro. Portanto, não sabíamos o que éramos, não éramos... Pronto, e, portanto, nós queríamos realmente a independência. Só que o medo da situação, nós estávamos desprotegidos. Portanto, o 25 de Abril provocou-nos o quê? Medo, incerteza, dúvida, e vivemos ali um tempo assim sem saber o que seria o nosso futuro. E pronto, o tempo foi passando, eu continuei lá, o 25 de Abril foi em 74, eu só regressei em 75, portanto, passado mais de um ano, eu regressei, Angola foi independente a 11 de novembro e eu cheguei a Portugal a 27 de novembro. Eu não posso dizer que fui ameaçada, nunca fui ameaçada, mas tinha muito medo, porque as lutas que se começaram a travar entre os movimentos lá, e nós não estávamos livres de ser apanhados no meio de uma dessas lutas, e houve muita gente que morreu. É essa a ideia que eu tenho do 25 de Abril. A ideia da vontade de, mas também, por outro lado, do medo e da incerteza. Quanto essa é a minha ideia. Portanto, o que sabíamos era através das emissoras estrangeiras, porque nós não tínhamos televisão. As próprias emissoras portuguesas não chegavam lá, ou pelo menos foram caladas. E ficou esse medo. Agora, isso é a minha ideia do 25 de Abril. A minha ideia sobre esse dia. Não o vivi como toda a gente viveu aqui na metrópole. Porque prevalecia o medo, metidos em casa. O que é que nos vai acontecer? O que é que vai surgir? O que é que vai fazer o MPLA? O que é que vai fazer a UNITA? Vão-nos matar a todos? Portanto, eu vivia numa cidade. E passei um ano terrível, porque as lutas entre eles, movimentos, eram de tal maneira aguerridas que nós não podíamos quase movimentar-nos porque com medo de ser apanhados no meio de um tiroteio entre eles. Sobre o 25 de Abril, propriamente dito, é isso que eu tenho que dizer. Agora, o que eu tenho que dizer também é que, como retornada, e retornada, nós podemos, a palavra há muito tipo, retornado é todo aquele que retorna ao seu país, não é? Mas nós, os que viemos das ex-colónias, é que somos considerados os retornados. Os outros, aqueles que vêm de França, de Luxemburgo, etc. e tal, esses não são retornados, somos nós. Mas tudo bem, eu considero-me uma retornada. Voltei e tenho muito orgulho de ser retornada. Porque eu acho que os retornados foram uma mais-valia para este país. Eles trouxeram determinação, trouxeram vontade de trabalhar, trouxeram novas ideias, novas maneiras de viver, trouxeram muita solidariedade, embora a solidariedade entre eles, porque já lá vivíamos, em solidariedade. Embora muitos tenham sido aqui mal recebidos. Mas eu acho que o facto de serem mal recebidos lhes deu mais força, mais coragem para conseguir se ingrar na vida. E todos os que eu conheço conseguiram subir, conseguiram atingir, se calhar, o mesmo nível de vida que tinham lá. À custa do seu trabalho, da sua determinação, da sua vontade de chegar longe. E uma vontade de uma vida que nós lá tínhamos que era muito melhor do que a que tínhamos cá, que havia cá. Por exemplo, há uma coisa que eu quero dizer, é que em 1970 já havia escolas pré-primárias em Angola. Aqui não. Aqui não havia.
E podem-me dizer como é que há dias uma amiga minha me dizia assim, havia nas cidades. Eu, claro, também em 1998, quando foram instituídas as pré-primárias em Portugal, também só começaram por Lisboa, Porto, Coimbra e pouco mais, não é? Porque quando, em 1997, deixe-me ver, em 1994, na Escola da Pedreira ainda não havia pré-primária. E eu, vindo de Angola em 76, já lá havia pré-primária. Quanto à vivência pós e antes de 25 de Abril, a minha vivência foi muito diferente da Albertina. Eu cresci numa aldeia do Douro, onde a escola primária era mista, com 40 alunos e a mesma professora, coitada, 4 classes, todos acumulados numa sala pequena, mas era ali que fazíamos, mas era mista. E de lá, e contrariando a vontade da minha mãe, porque as outras minhas irmãs tinham sido alunas num colégio internas, mas fazendo a vontade do meu pai, que era uma pessoa muito para a frente, para o tempo dele, eu fui para um liceu misto para Vila Real. Claro que no liceu nós tínhamos certas condições. Os rapazes entravam do lado esquerdo do corredor, as meninas entravam do lado direito. Os rapazes entravam primeiro para a sala, para os lugares do fundo, as raparigas entravam depois para os lugares da frente. Tínhamos recreios separados. E entrávamos e saíamos para o liceu em portas separadas. Claro que tinha, mas depois cá fora a gente se juntava. A maior discriminação que eu senti nessa altura foi que a minha vocação foi sempre ensino. E aquilo que eu queria ter sido era professora de matemática. E aí contrariaram-me. Disseram-me, não, professores de matemática são homens. Então, eu fui para o magistério primário, porque ali eu podia ensinar matemática e português e tudo mais. Portanto, aí é que eu senti realmente, foi a única coisa em que eu senti a discriminação. E quando eu falei, então vou para a engenharia. Engenheira? Nem penses. Eu tinha um tio que era catedrático na Faculdade de Engenharia do Porto e disse, nem penses, engenheiros são homens. Está bem, pronto, então vou para a professora primária. Pronto. Portanto, aí foi que eu senti realmente a discriminação entre homens e mulheres. Até ali eu praticamente não tinha sentido. Depois, quando vim de Angola, eu senti que houve uma má vontade contra os retornados. Senti. Não senti na pele, talvez porque eu tenha frequentado certos ambientes onde as coisas eram compreendidas, mas tenho muitos amigos que o sentiram na pele. Só que, como disse no princípio, acho que essa má vontade fez criar neles mais interesse, mais determinação para se ingrar e para mostrar que tinham vindo para vencer. E venceram. Tenho muitas experiências, muitos casos de pessoas amigas que venceram mesmo na vida, à custa do seu trabalho, da sua determinação, da sua vontade de mostrar e das novas ideias e da nova maneira de viver, porque nós lá vivíamos tínhamos outra maneira de viver, pronto, outras ideias. Eu conheço, por exemplo, um casal que tinha lá uma vida extraordinária, que chegou cá sem família, sem ninguém, que foi viver para uma casa que tinha um quarto, uma salinha com 2 sofás-camas onde dormiam os filhos e que dedicou-se ao comércio. E fez uma coisa. Arranjou um sítio onde fazer um comérciozinho e começaram... Pronto, havia por lá outros comércios. O que é que eles começaram a fazer? A dedicar-se a fazer croquetes e rissóis e não sei o quê, que serviam em take-away. E aí é que esteve a vitória deles. Onde é que naquela altura, em Portugal, se falava em take-away? Eles faziam croquetes, rissóis, bolos, não sei o quê, e serviam às pessoas. As pessoas levavam para casa. E foi a vitória deles. E hoje têm uma vida extraordinária. Estão bem, se ingraram na vida e voltaram a ter as mesmas condições de vida que tinham em Angola. Portanto,
é isso agora que eu tenho que dizer realmente em relação ao 25 de Abril. Foi bem-vindo, na medida em que nos deu a liberdade de falar, de dizer estas coisas, dizer os nossos pensamentos, e mesmo em relação à descolonização. Aí eu tenho as minhas dúvidas da maneira como a descolonização foi feita, mas tivemos que aceitar, não é? Porque podíamos ter enveredado por um caminho diferente, onde não houvesse prejuízo nem para A, nem para B. Por exemplo, eu tenho na memória, a minha memória não me sai da memória, o grupo de funcionários do meu marido que nos acompanharam ao aeroporto e que nos meteram na mão o papel com as suas residências para que nós os pudéssemos mandar vir, porque queriam vir connosco. Queriam vir connosco e tenho em casa ainda algumas cartas recebidas a pedir. Ora, isso era prova de que nós os tratávamos bem. Pronto. Eu, como professora em Angola, eu tive alunos de todas as raças, brancos, pretos, mestiços, etc. Para mim, eram todos iguais dentro daquela sala. Fui sempre muito bem tratada e muito bem recebida por todos os pais. Pronto, era um ensino diferente. Quando cheguei cá, fui até convidada para fazer umas palestras sobre o ensino global, o método global, porque nós lá... E porquê é que era um ensino diferente? Precisamente porque havia uma pré-primária. E como havia uma pré-primária, preparava os alunos, tanto no aspecto de movimentação manual dos lápis, como na parte da memória. E isso facilitava-nos o ensino global, porque nós começávamos uma primária com a palavra cabeça. Nós lá partíamos da palavra para a sílaba, da sílaba para a letra. Portanto, é assim um método global. E a primeira palavra que nós escrevíamos era a palavra cabeça. E os meninos iam de tal maneira treinados da pré-primária que eu escrevia no quadro a palavra cabeça e eles imediatamente no caderno deles escreviam cabeça. Com toda a facilidade. Então, até aí, como veem, era diferente. Era diferente, mas era uma vida muito evoluída. Eu tinha ar-condicionado na minha casa, em Angola. Aqui, em 74, não havia. Eu tinha uma máquina de lavar roupa. E aqui há dias perguntavam, e de onde é que vinha? Da África do Sul. Pronto, é só isso que eu tenho que dizer em relação aos retornados e ao 25 de Abril. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, Sr. Professora, pelo seu testemunho. Connosco está também o Sr. Carlos Pereira. À época, em 74, era operário fabril. Agora é delegado sindical, fez toda uma carreira no sindicato. Faz parte da União dos Sindicatos de Felgueiras, um sindicato que alberga o setor do calçado e têxtil, e por isso a pessoa ideal para lhe perguntar: os direitos dos trabalhadores foi uma das maiores conquistas de Abril. Muito obrigado pelo convite. Com certeza que sim, não há dúvidas quanto a isso. Mas eu gostava, por começar, tal como foi dito do início, como vivi o 25 de Abril. Mas se me permite, antes disso, duas, não correções, que não quero corrigir ninguém, mas a senhora professora falava que a diferença, que não percebia o porquê dos 2 toques do sino ou 3 toques do sino. Eu vivi sempre junto da igreja e o 2 era quando morria a mulher, 3 era quando morria o homem, portanto não era para discriminar, na minha opinião, não era para discriminar. Era para saber que se morria, se era homem, se era mulher, eu penso que ainda hoje continua. Portanto, só para... O homem tem mais pancada. Ainda bem que deu para desaviar um bocadinho aqui. Então... Portanto, enfim, em 1974 já era operário têxtil,
tive a oportunidade de trabalhar numa empresa onde já havia muita gente a suspirar porque que houvesse uma revolta que acabasse com a guerra colonial. Portanto, que na altura, o que nos preocupava a nós, à juventude, e na altura tinha 18 anos, e já feitos, não é? Portanto, era a guerra que nos preocupava e muito. Eu trabalhava numa secção exclusivamente homens, porque o trabalho que eu fazia era pesado, porque na empresa na Belcor já havia muitas mulheres a trabalhar naquela altura, portanto havia um misto de homens e mulheres, portanto mas os trabalhos mais pesados com certeza que eram para os homens. Eu trabalhava no armazém de exportação de fios e tínhamos a oportunidade de, na embalagem de fio, e faz lembrar esta mesa, que estávamos 5 ou 6 pessoas de cada lado a embalar fio para exportar para a Inglaterra, enfim, vários países. E então tive a sorte de conviver com colegas que já tinham dado o seu contributo obrigatório, remédio, não é? Na guerra colonial. E então as experiências que traziam, de facto, eram experiências de revolta por ter que partir para um país que não nos dizia nada, lutar convencidos que estavam a lutar uma luta injusta, estavam a defender uma coisa que não era deles. A Angola era dos angolanos, Moçambique era dos moçambicanos e a Guiné dos guineenses, portanto, era uma guerra injusta, uma luta injusta, e que se falava abertamente naquela mesa. Tive também a sorte de ter um encarregado que era uma pessoa com muita sensibilidade social e muito estudioso, e que era uma pessoa que já na altura tinha alguma sensibilidade e falava contra a guerra. Depois, na altura tinha os meus 18 anos, como dizia, mas antes disto, não sei se um dos presentes se recorda, do padre Mário Macieira, mas eu penso que sim, que em 1972, 71, 72, 73, não posso precisar agora o ano, que portanto, estava na paróquia de Macieira da Lixa, foi a Belcor pedir trabalho. Quando fez a inscrição e fez a sua biografia, e que portanto, a escolaridade que tinha e portanto, a vocação a pessoa que lhe estava a fazer, depois soubemos disto posteriormente, é evidente, não é? A pessoa que estava a anotar para fazer a inscrição, disse que os escritórios que não tinham condições de o adquirir para um escritório, portanto, dado o grau de escolaridade que a pessoa tinha. E ele muito insurgiu-se contra isso e disse: não, eu quero ir para o meio dos trabalhadores. E, a partir daí, portanto, enfim, ficaram muito embaraçados a ver o que ele havia a dizer, mas o que é certo é que não foi admitido na Belcor. E depois, mais tarde, deu-se a saber quais eram os propósitos do padre Mário da Macieira para ir para o meio dos trabalhadores. A luta que ele travou, e penso que o Sr. Professor conhece bem a história, portanto não vou, se calhar está mais à vontade até para poder se entender por bem portanto, o propósito e as homilias que ele trazia, que ele fazia. Eu acompanhei, eu fui algumas vezes, algumas palestras a Macieira na minha juventude, 16 anos, com outras, e já acompanhado e aliás, devo dizer isto com muito orgulho, foi uma mulher, uma moça naquela altura mais velha do que eu, que me levou para acompanhar e ouvir o que é que o padre Mário falava contra a guerra colonial, e lembra-me disto, que ele insurgia-se muito contra, não sei se insurgia, se isto é a palavra correta, mas punha muita ênfase as mães portuguesas pedem à Nossa Senhora para que os filhos delas não morram, mas não se preocupam que morram os filhos das pretas.
E as mães são todas iguais. Onde face é branca, com chapéu é mãe. Portanto, e todas as mães têm direito de defender e de... Portanto, as mães, aquilo que se deve pedir à Nossa Senhora é que acaba com a guerra, não é que os brancos matem os pretos, nem os pretos matem os brancos. E aquela revolta, portanto, ouvir o Padre Mário, ouvir os meus colegas que vinham do ultramar, inseridos, que se insurgiam contra, e quando se deu o 25 de Abril, e que eles levantaram a voz e disseram: caralho, só agora, não disseram caralho, disseram outra coisa, só agora, porque é que isto não foi há mais anos atrás, que sofrimento, 3 anos e 4 anos e 2 anos e tal, portanto, aquilo que se perdeu, que a juventude, a nossa juventude perdeu, não é? Que a juventude perdeu no seu melhor período. O 25 de Abril trouxe-nos coisas muito lindas, enfim, ensinou-nos muitas coisas. Eu dei tropa em 76, fui tanto para a Força Aérea, onde aprendi, onde tive uma instrução educativa. Eu nunca tive uma instrução tive uma instrução de defesa, não de guerra. Já foi em 76, portanto, de coisas completamente diferentes, já não ia para o ultramar, mas havia a necessidade de ter uma tropa instruída, uma tropa que conseguisse, portanto, evoluída e conseguisse passar uma imagem. Recorda-me, era polícia aérea da PA, e uma ocasião estava aqui em Passos Ferreira, que havia um quartel, era o quartel número 12, Passos Ferreira, e uma ocasião tive que ir a Lisboa, mais propriamente dito à OTA, acompanhar um camarada meu que esqueceu-se de ir para a tropa, e portanto temos que ir buscá-lo a casa e conduzi-lo ao quartel, à OTA. E eu ia a comandar o acompanhamento desse meu colega, portanto eu era cabo e 2 soldados. Claro que a ida para lá, portanto nós fomos de comboio, a ida para lá, aqueles procedimentos todos que quem anda na tropa sabe, tem que se desabotoar e pôr as pessoas, portanto neste caso o preso, em impossibilidade de poder reagir, portanto, calças desapertadas, botões desapertados, camisa desapertada, colete desapertado, botas desapertadas, ele não podia, que não corria, não é? Portanto, era a instrução que nós tínhamos. À vinda embora, outro dia, víamos à vontade, porque, enfim, não vínhamos a guardar ninguém. E então, recorda-me perfeitamente que um casal de imigrantes alemães vi ter comigo e dar-me os parabéns, porque naquela altura entendia ele que nós que estávamos a acompanhar, a fazer o acompanhamento no comboio para haver civilização, tanto que não era nada disso. Mas eu na altura aproveitei, sim senhor, nosso propósito é esse, é manter a ordem, a paz, não sei das quantas e tal. Então, aproveitei a oportunidade. Isto, enquanto a guerra de Alma, não há dúvida nenhuma que foi das melhores coisas que podia ter acontecido, que o 25 de Abril nos trouxe, que nos deu esta liberdade de poder escolher, de poder seguir os nossos caminhos sem aquela interregno de estar isolado e de estar a lutar por aquilo que era uma injustiça. Para além disto, tenho memórias muito boas do 25 de Abril, das lutas que se travaram pelas melhores regalias sociais, pelas condições de vida, aumentos salariais. Quem não se lembra do salário mínimo nacional, que na altura, não sei se recordam, mas na altura o salário mínimo nacional era de 650. O salário mínimo nacional não, desculpem. Nós naquela altura já ganhávamos 650. E quando em 75 se deu o salário mínimo nacional, nós passámos para 3.300, temos um aumento de 50%. E naquela altura, enfim, ficámos assim muito surpresos por um aumento tão grande, aquelas vozes de quem, enfim, não gostou de ver o aumento nacional e decretado por quem foi, porque havia muita oposição naquela altura ao governo provisório.
isto vai falir tudo, isto vai acabar tudo, isto vão acabar com isto tudo, porque não se justifica um salário tão alto, não sei das quantas e tal. O que é certo é que uma empresa como a Belcor não acabou, antes pelo contrário. Tinha à frente da empresa homens com H grande, como o caso de Giro Bezerra e outras pessoas, não vale a pena estar aqui a citar os nomes todos, que sempre deram a volta por cima. E quando a empresa começou, por exemplo, a tecelagem começou a ficar obsoleta, o que é que eles fizeram? Uma tecelagem nova. Quando a fiação começou a ficar obsoleta, não respondia já às necessidades da fiação nova, da tecelagem nova, uma fiação nova. Para fazer o escoamento daquilo, portanto, fizeram a confecção. Portanto, aquilo não há... Portanto, obrigou a empresa, portanto, neste caso, esta empresa nossa, têxtil, a encontrar soluções para... E nunca despediu ninguém. Mais tarde, sim, porque, enfim... e agora fazer aqui um parênteses, se me permitem, quando nosso patrão, o Sr. Luís Correia, tinha um filho de um segundo, não segundo casamento, mas de uma segunda relação, muito obrigado pela correção, de uma segunda relação, e quando esse jovem tomou as rédeas da empresa, entendia que tinha que colocar na empresa todos os seus colegas de faculdade e então eram engenheiros, e peço desculpas, não quero ofender ninguém, porque eu acho que a juventude e o futuro está na juventude, não há dúvidas quanto a isso, mas a juventude tem que ser acompanhada, tem que levar uma estaca, como quando se planta uma árvore, ou põe-se uma estaca para ela crescer direitinha. Se a juventude não for acompanhada, faz erros, comete erros como aqueles que foram cometidos na Belcor, que não vou aqui contar a história da Belcor, porque não é esse o propósito, mas a partir da altura que toma conta da empresa, a empresa começou a descair, e depois foi o descalabro total que em 2020, em 2000, foi mesmo o encerramento final. Mas a luta pelos melhores salários, pela melhor redução do horário, pelos subsídios, pelas férias, foram tudo lutas que se travaram, que os trabalhadores tomaram em mãos os seus destinos, tomaram conta dos sindicatos cooperativos e que fizeram com isso, portanto, as lutas por melhores regalias sociais que se conseguiram, que não havia nem férias, nem subsídio de férias, nem subsídio de Natal, nem regalias sociais, que depois, mais tarde, também me recorda disto, e já foi aqui falado da Carta Aberta e na criação da OGT, e que um dos propósitos da Carta Aberta e da formação da OGT era partir este pinhar intersindical que felizmente não conseguiram, que ainda hoje se mantém de pé e é a maior central sindical que existe na luta de defesa dos interesses das populações, dos trabalhadores e dos trabalhadores. Após o 25 de Abril, de facto, só a possibilidade, eu recordo-me de sair à rua e de vir aqui para frente dos bombeiros para receber militares que estiveram no 25 de Abril, encheram-se aquelas ruas, portanto as ruas aqui eram pequenas, eram estreitas, mas esta rua aqui ao lado da Câmara e em frente aos bombeiros, foram lá que foram recebidos os militares pelo seu Presidente da Câmara da altura. Foi uma alegria enorme, uma coisa que, enfim, que nunca mais esquecerá num jovem com 18 anos como eu tinha na altura e que irei recordar para o resto da minha vida. E sempre que posso, com os meus filhos e com os meus netos, que já são jovens e já crescidos, portanto uns já trabalham, mas outros estudam, incutir-lhe os princípios da liberdade, da igualdade, da seriedade, das lutas que cada um de nós tem que lutar. Esqueçam e desenganem-se aqueles que pensam que tudo vai cair nas mãos. Seja de uma forma ou de outra, temos que lutar para aquilo que acreditamos. E hoje eu continuo com idade, tenho 65 anos, sou ainda um jovem à beira de muitas
das presenças nesta mesa, mas continuo a lutar por aquilo que acredito. Porque acho que quando deixar de acreditar, então aí sim, mas eu continuo a lutar por aquilo que acredito e só deixarei de lutar quando realmente já não tiver mais condições, porque há sempre uma coisa nova que nós temos que alcançar. O ensino primário, a senhora professora falou na Pedreira, eu sou da Pedreira, natural da freguesia da Pedreira, e já na altura eu fui para a Pedreira, a primeira escola, a primeira classe foi na Refuntora, e depois os meus pais, enfim, davam de cima para baixo, porque, enfim, já se falou aqui na miséria que se vivia antes do 25 de Abril, não vou recordá-la novamente, até porque quero esquecê-la esquecê-la, mas recordá-la. Eu fui para a Pedreira e então já fui para as escolas velhas. Não sei se a doutora foi lá que... a minha casa, que hoje é a Junta de Freguesia. Junta de Freguesia, foi lá que eu frequentei a 3ª e a 4ª classe. Já naquela altura era uma escola mista, tínhamos a 3ª e a 4ª classe com meninos e meninas. Não, a professora Armanda Mourinho Fonseca, que por acaso, posso dizer que por acaso é a minha madrinha. Mas não é disso que eu quero falar. O meu espírito de luta também, já antes do 25 de Abril, nasce por uma razão simples também. Eu fui, ou melhor, os meus pais pobres, o meu pai era sapateiro, trabalhava em casa, e eu peço desculpas se me estou a alongar, e se me estiver a alongar faço o favor de me fazer sinal para eu me calar, senão não é fácil. E os senhores sabem disso, os senhores moderadores sabem disso. O meu pai trabalhava sapateiro, portanto, à peça, em casa, e infelizmente teve um problema de saúde no estômago que deixou de trabalhar e naquela altura não havia assistência social, não tinha baixa médica, não tinha nada. A minha mãe bordava e nós éramos 3 irmãos já. E para não passar fome, porque na altura passávamos fome, para não passar fome, a minha madrinha tomou conta de mim, que era a dona Armanda. Um irmão chegando a seguir a mim foi para casa dos meus avós maternos, e quando eu deixei de passar fome e passei a viver bem, porque depois fui viver para a Póvoa, porque a minha madrinha estava a estudar na escola de Santa Teresinha, no Estado de Santa Teresinha, em Vila do Conde, a fazer a formação de professora primária. Eu acompanhei-os, então aí já não passava fome, e, enfim, já comia pão com manteiga, já tinha... A minha revolta é quando eu regresso a casa para ir para a escola e que deixei de ter o que tinha e passei a comer outra vez caldo e pão de manhã e à noite pão e caldo, que era para não ser tudo igual. Caldo, porque agora não se diz caldo, agora diz sopa, não é? Mas na altura era caldo. Eu tenho, portanto, aquilo mexeu comigo. Então como é que eu deixo de ter o que tinha e agora passo a ter isto? Então quando fui trabalhar e tive que vir trabalhar e não fui logo, não foi logo para a fábrica. Eu fui trabalhar para pedreiro, andar com picos às costas e com os grilhos na lata para se fazer, para os artistas trabalhar a pedra. Mais tarde vim para Felgueiras para trabalhar em padeiro e foi aí que eu comecei a ter contato com a Belcor, porque a Belcor tinha a cantina para dar as refeições aos seus operários e eu ia lá levar o pão. E então uma ocasião qualquer... Portanto, já a Belcor era uma das empresas onde já a Revolução... Havia resquícios dali de gente de revolucionária, porque em 1969 fez-se lá a primeira greve. E eu soube disto precisamente porque naquele dia que eu ia levar o pão à Belcor, cheguei à porta para entrar e estava toda a gente cá fora e não deixaram entrar.
E eu com o pão às costas, com o safatico às costas para entrar, e não me deixaram entrar, eu tive que regressar à base, que era aqui era o Solpão, era aqui em frente, o Bilhãozinho, frente ao café, Belém, a Assembleia, enfim. Quando eu chego aqui com o pão às costas, o patrão perguntou-me, então porquê? Eu cheguei lá, não me deixaram entrar, disseram que estava em greve. Para mim a greve, lá bem que era a greve. E o senhor Moura, o Fernando Moura, dizia greve até que enfim, porque o filho dele, em 1900, tanto em Coimbra, também tinha participado na Revolução naquela altura. Eu vi que estão a fazer sinal para me calar, eu vou-me calar mesmo. Muito obrigado pelo convite e foi um prazer muito grande partilhar com vocês a minha experiência. Não sei se disse tudo, mas se calhar muito mais ficaria por dizer, mas só para terminar mesmo, e só porque tomei aqui nota disto, a igualdade de género deve-se muito ao 25 de Abril. E com isto fico. Muito obrigado. Muito obrigado. Seguimos então para mais um depoimento que chegará, portanto, aqui à nossa presença de forma por meios digital e não presencial, da doutora Olga Carneiro Pinto, que se junta a nós, como disse, por via digital. Olga Carneiro Pinto é professora de português e inglês, é filha de Carlos Luís Carneiro Pinto, proprietário de uma fábrica que era denominada a Têxtil da Cegonheira, na Rua da Cegonheira, em Felgueiras. Desde pequena que acompanhou o pai, portanto, nesta atividade, empresário. O 25 de Abril de 74 acabou por ditar, de alguma forma, o desaparecimento desta unidade industrial, ou seja, acaba por marcar, presumo que naturalmente, a vida da sua família. A doutora Olga Carneiro Pinto, é exatamente isso que gostaria de perguntar, é de que forma é que o 25 de Abril marcou a sua vida, da sua família, presumo que de uma forma negativa. Estou sem som. Muito bom dia a todos, obrigada pelo convite. Já me estão a ouvir, não? Sim? Estão-me a ouvir? Estamos a ouvi-la perfeitamente. Eu peço desculpa não poder estar aí presente, mas neste momento estou em isolamento profilático. A minha escola teve de ser encerrada devido a um surto de Covid e já é a segunda vez que estou em isolamento. Portanto, estou a trabalhar à distância. E, entretanto, fui convidada, e agradeço desde já, para falar sobre esta questão. É um assunto muito delicado para mim, obviamente. Não tenho muito a dizer. Eu, na altura, tinha 11 anos, na altura do 25 de Abril, tinha 11 anos, estava no ciclo preparatório em aulas, e, de repente, é esta a minha experiência do 25 de Abril. De repente mandaram-nos vir todos para fora para o jardim e era uma confusão enorme, tudo aos berros, tudo a falar alto, e eu não percebia nada o que é que se estava a passar. Entretanto, como já foi dito, o meu pai era industrial, era dono da fábrica da Têxtil da Cegonheira. Penso que toda a gente conhece a história da Têxtil da Cegonheira. Eu fui criada, nasci em Vila Cova da Lixa e vivi em Felgueiras até ao nono ano, até mais ou menos, vivi em Felgueiras até mais ou menos o ano 2000. Pronto, o ano 2000. Estudei em Felgueiras, como já tiveram a oportunidade de ouvir, estudei em Felgueiras até ao nono ano. Entretanto, imediatamente a seguir ao 25 de Abril, dá-se esta situação com a Têxtil da Cegonheira. Era uma fábrica, à época era inovadora, porque era especializada em popelinos para o fabrico de camisas que dispensavam o ferro. Portanto, e entretelas especiais para camisaria.
Mais tarde também fabricou algumas toalhas, fabricou atoalhados de feltro. Então, no 25 de abril de 74, o que é que acontece? Foi ocupada pelos trabalhadores da altura, com a colaboração do Sindicato dos Têxteis, que assumiram a gestão da fábrica. Ora bem, eu não sei muitos pormenores. Primeiro, era um assunto que imediatamente se deixou de falar lá em casa. E como o meu pai durou muito pouco tempo após a tomada de posse da fábrica, entretanto adoeceu e passado 2 anos, 4 anos faleceu. Ele faleceu em 78, começou a ficar doente e por volta de 76, portanto foi um assunto que nós não falávamos muito lá em casa, e o pouco que eu sei é aquilo que eu digo aqui, e que realmente era o que se ouvia dizer, e a minha mãe contava que a fábrica tinha sido ocupada pelos trabalhadores, com a colaboração então do sindicato, e que, claro, obviamente, o meu pai, o nome da fábrica estava associado ao nome dele, não é? A Têxtil da Cegonheira estava associada ao nome dele, e ele fez questão de honrar o seu nome, não é? Avisou, portanto, a empresa assumiu uma nova, estou a perder-me um bocado, mas a empresa assumiu uma nova gestão, não é? Todo o seu património, tudo que lá estava, foi vendido e o dinheiro distribuído por todos os empregados. No entanto, o meu pai, nessa altura, ainda com o nome associado, fez questão de, isto custa-me um bocado falar nestas coisas, fez questão de, portanto, avisar e pagar tudo aquilo que havia, não é? E que estava ainda pendente, quer fornecedores, e pronto, e lembro-me precisamente na altura que ele faleceu, de se dizer lá em casa que pelo menos não tinha deixado dívidas nenhumas. E pronto, soube-se depois mais tarde que aquilo durou pouco tempo e que não teve condições para continuar a funcionar. É isto que eu tenho para dizer como testemunha desta situação. Muito bem, muito obrigado também pelo seu testemunho. Nós estamos quase no final desta tertúlia, e assim em jeito de remate final, e depois destes ricos testemunhos que aqui ouvimos, eu peço também que nos dê o tal remate final o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Felgueiras, Professor José Campos. Para já, faço-lhe aquela pergunta fulcral: onde estava no 25 de Abril? Boa tarde, ou bom dia a quem nos está a ouvir, ou quem nos vai ouvir, e espero que a maioria das pessoas que nos estejam a ouvir sejam jovens, sobretudo para perceberem bem, através dos diversos testemunhos que aqui foram proferidos, para saberem bem aquilo que era Portugal antes do 25 de Abril e aquilo que é hoje, apesar de todas as vicissitudes, por todos os sacrifícios que a gente passa, por todas as críticas que fazemos, para fazer uma comparação, mesmo que apenas a nível de pensamento, sobre aquilo que era o Portugal antes do 25 de Abril e aquilo que é o Portugal 47 anos depois da Revolução. Se calhar o ideal de quem pensou e fez o 25 de Abril ainda está por alcançar, mas quem o fez já não vai conseguir os seus ideais. Tem que ser os jovens, tem que ser os homens e as mulheres de hoje que têm que prosseguir esse ideal que tinha como fundamental transmitir e dar aos portugueses aquilo que a senhora vereadora, no início dessa nossa conversa, aqui preferiu: saúde, educação, habitação, e depois algumas dos outros adjetivos e outras palavras que aqui foram preferidas pelos diversos intervenientes, que é a igualdade, direitos, liberdade. E se nós podemos contestar tudo aquilo que quisermos,
mas a liberdade foi talvez, não era só a liberdade de pensamento, mas a liberdade que hoje temos de dizermos aquilo que nos vai na alma, sem filtros, sem medos, sem vermos se a pessoa que está mais perto de nós é ou não polícia político, se é, desculpem a expressão, mas é um termo que era usado nesse tempo, se é bufo, embora haja outro tipo de bufos hoje através das redes sociais. A senhora professora Taveira há pouco dizia-nos que em Angola só havia uma televisão, não havia televisão. Senhora professora, se calhar era bom, se calhar foi por isso que o 25 de Abril se fez, é porque só havia realmente uma televisão. Porque se houvesse muitas televisões, houvesse as televisões, órgãos de comunicação social, não sou contra os órgãos de comunicação social, sou a favor de todos os órgãos da comunicação social, sobretudo que sejam responsáveis por as informações que prestam. E se tivesse havido, dizia eu, muitos órgãos de comunicação social no 25 de Abril, certamente que o 25 de Abril não se teria realizado com tudo aquilo que possa ter acontecido de mal, com o aspecto positivo que afinal teve. Mas um processo revolucionário não é linear. A nossa vida, como eu costumo dizer muitas vezes, também não é linear. Quando a nossa respiração for linear, nós estamos deitados num caixão. Portanto, são as curvas sinusoidais que acabam por nos manter vivos, sempre, às vezes, utópicos, mas também é a utopia que comanda a vida e que nos leva à felicidade. Respondendo à pergunta do Carlos Diogo, onde é que eu estava? Eu, no 25 de Abril, era um soldado. E é com muito orgulho, há bocado percebi que na intervenção do Artur Barros, que ele falou com muita emotividade e muita emoção. E a mim também me acontece quase isso. Porquê? Porque eu tenho que me considerar, e considero-me sem qualquer tipo de vaidade, um homem de Abril. Eu estava na tropa, fui para a tropa em 1970, nessa data concretamente estava no quartel de Viseu, já tinha passado pelas Caldas da Rainha e por Tavira, e depois mantive-me em Viseu até ao fim da tropa em 1975, meados do ano de 75. E o meu quartel, inclusive, foi e os meus colegas, e eu, os meus colegas, foi um quartel que participou ativamente na Revolução de 25 de Abril. 2 meses antes já havia um mal-estar nas forças, no Exército, e após o falhanço das Caldas, e antes de 2 meses, o nosso quartel tinha sido totalmente incendiado, com alguns revolucionários, soldados, oficiais, sargentos, algumas praças, porque era preciso juntar tudo, e o parque automóvel ardeu quase todo. Alguns residiam aqui em Felgueiras, que na altura estavam na tropa, vinham conhecê-los mais tarde, embora sejam até oriundos do Conselho de Amarante. E o meu quartel participou ativamente nessa revolução, juntando-se ao quartel da Figueira da Foz, para ir para Lisboa, para o Terreiro de Paço, surgindo sendo constituída essa coluna, com os carros Ford Capri e Ford Morris, dos capitães, porque não tinham carros, e portanto tiveram que se juntar a outro quartel. Eu, com outros camaradas, ficámos no quartel em Viseu, e por uma questão de salvaguarda, porque não se fez logo justiça, como muitos às vezes proclamam por aí, não se fez justiça popular. Fomos buscar o general piloto aviador Galvão de Melo a Mangualde, e acolhemos-no no quartel, porque ele era uma pessoa importante na cadeia hierárquica do Exército, e portanto tinha que ficar sobre a nossa guarda, e ficou ali sobre a nossa guarda. E por isso eu digo com muito orgulho e com muita honra, com muita satisfação, que também posso considerar um homem de Abril, tendo contribuído, não voluntariamente, evidentemente, nós na altura íamos para a tropa obrigatoriamente, mas por essa razão me sinto com muito orgulho um homem de Abril. Falar sobre o Abril,
Eu acho que os depoimentos que aqui foram trazidos por todos nós, os números que foram no início aqui dados a conhecer pela senhora vereadora Ana Medeiros, demonstram à sociedade que muito do que se diz contra quem fez o 25 de Abril é uma grande injustiça. Nós éramos um país miserável. E eu sou oriundo de uma família que somos 10 irmãos. Vivia numa aldeia a 50 km do Porto, vim estudar para o Porto com 10 anos de idade e, portanto, só para que os nossos jovens saibam, eu fui acomodado em casa de uns tios meus, que era polícia, no bairro das Eirinhas, atrás da igreja do Bonfim. Tinha água, era um bairro da polícia, portanto já tinham que ter no estatuto. Havia água fria, mas eu, se queria tomar banho de água quente com os meus primos e toda a malta lá do bairro, os nossos colegas, íamos ao campo 24 de agosto, aos balneários públicos, para termos banho de água quente. As casas, as escolas eram aquilo que já fui dito, não vale a pena repetir. Os que estudavam, ou os pais faziam um sacrifício tremendo para que pudéssemos prosseguir estudos e serem alguém, que era esse o objetivo, independentemente de homem ou mulher, mais homens, como já foi aqui afirmado, do que mulheres. Hoje não. Hoje qualquer trabalhador, através das diversas conquistas que foram feitas pelo movimento sindical que entanto se instalou em Portugal, qualquer trabalhador fala honrosamente do seu filho que é médico, do seu filho que é engenheiro, do seu filho que é enfermeiro, do seu filho que é fisioterapeuta, que é professor primário, que é educador de infância e que é funcionário público. Portanto, acho que estas não somos totalmente felizes, mas a felicidade não se consegue a 100% em qualquer uma da nossa vida. Esse é o nosso propósito. Portanto, eu fico muito triste, sinceramente, confesso-vos aqui, vou dizê-lo sempre, enquanto houver críticas ao 25 de Abril, sobretudo por gente que não viveu, ou por gente nova que tem sido mal informada sobre o 25 de Abril, eu fico muito triste, porque ninguém sabe a felicidade que os portugueses tiveram por ter tido o 25 de Abril e os nossos descendentes por serem filhos do 25 de Abril. Mais novos, outros mais velhos. A senhora professora Tabeira há pouco dizia que os retornados foram mal catalogados, mal classificados. Eu, não por família direta, família Campos, digamos assim, mas pela minha família, acolhi e convivi com muitos retornados. Sei daquilo que disse. Que eram pessoas resistentes. Hoje utiliza-se muito a palavra resiliente, não gosto muito. São resistentes. Foram homens que tiveram esse catálogo. Eu acho que o catálogo foi viciado. O retornado é aquele que retorna. A própria religião católica fala no filho que retorna, ao pai, não é? E retornar. Foram depois mal catalogados. Os imigrantes são imigrantes, mas isso é às vezes tudo uma questão de concepção. Os imigrantes hoje também já não querem ser tratados por imigrantes. Se a professora for ver, eles hoje são cidadãos europeus. Já nem se afirmam muito portugueses. Eu contacto com muitos. Na nossa vida autárquica temos contactado com muita gente. Eu já não sou imigrante. O imigrante em determinada altura foram vistos, quer retornados, quer imigrantes, como pessoas menores. Não. Quem sabe o esforço que fizeram para se integrar na nossa comunidade, na nossa sociedade, no nosso país, os retornados de Angola, de Moçambique, da Guiné, Cabo Verde, etc. E aquilo a que se sujeitaram os nossos imigrantes, pela miséria que existia no nosso país, tiveram que saltar fronteiras, foram presos, etc., têm que ser respeitados. E o 25 de Abril foi também bom para eles. E eles deram, a maior parte dos nossos imigrantes, uma grande lição a muitos dos residentes, que foi terem contribuído, e continuam a fazê-lo ainda hoje, para o progresso e para o desenvolvimento do país, com as suas ideias, com a evolução desses países. Eu acho que nós não temos nada que não devemos fazer críticas ao 25 de Abril. Devemos aproveitar o que Abril nos deu,
o que Abril nos proporcionou para que os ideais de quem concebeu Abril e o fez continuem a ser prosseguidos até à sua consumação final, porque ele foi feito por idealistas. Os idealistas são sempre os sonhadores, são como os artistas, como dizia aqui há pouco a senhora professora, e os idealistas nunca conseguem os seus sonhos. Acho que quem conhece o Conselho e conhece particularmente o nosso Conselho e o progresso, as conquistas que foram feitas em todos os domínios, na indústria, no comércio, na vida social, na dinâmica das diversas instituições, ver jovens empresários que nós temos, de sucesso, que se aventuraram, porque souberam aproveitar as oportunidades que a Abril lhes deu. Acho que nós não temos que dizer, temos é que aperfeiçoar e dizermos que e agradecermos a felicidade que temos por termos tido o 25 de Abril. E penso que, para terminar, eu queria felicitar a Sra. Vereadora e na pessoa da Sra. Vereadora aqui presente, felicitar a Câmara Municipal, os diversos responsáveis dos diversos serviços municipais e a Rádio Felgueiras por ter proporcionado esta conversa tão diversa, com testemunhos tão diferentes, mas todos convergentes. E testemunhos vivos de que valeu a pena haver o 25 de Abril, e por isso eu terminava dizendo 25 de Abril sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Campos. Estamos então a concluir este programa onde falamos sobre a Revolução dos Cravos, 47 anos depois. Agradeço naturalmente a presença de todos, a vossa atenção, e até daqui a um ano possamos voltar a falar naturalmente sobre esta data marcante da história de Portugal.